Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com a administradora Janete Teixeira. Bom dia, Janete. Obrigada pela tua vinda. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Agradecemos aqui a convite, para estar participando aqui, apresentando esse projeto pré-vestibular comunitário gratuito, que a gente tem carinhosamente como PVC. E parabenizando aqui a rádio pelos seus 11 anos, e o curso também esse ano, nesse mês de agosto, completou 13 anos de trabalho. Tudo isso? Tudo isso. Ô, dona Janete, coisa boa. O seu Pedro está aqui também? Tudo bom, seu Pedro? Tudo bem, obrigado também, agradeço aí ao convite do programa Educação Sexual e Debate. Parabenizo também pelo aniversário. Imagina, a gente que te agradece, Pedro. Eu que Obrigada, agradeço, tá? Imagina. Gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Já entrando agora na etapa 11. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com. Ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage. Digita lá no espaço destinado à busca, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos iniciar? Então, senhora Janete, fala um pouquinho da tua trajetória, qual é a tua profissão, até de chegares lá no pré-vestibular. Eu sou técnico em contabilidade formada, depois fiz ciências contábeis, mas fiz até a 7ª fase por conta de filho e tudo mais, acabei trancando. E assim, por muitas mudanças até de outras questões pessoais, eu comecei a me identificar, a querer uma outra coisa que não era mais aquilo ali. Então eu queria, eu acabei me formando nessa outra aos 54 anos, em administração. Então foi uma trajetória, e essa questão da mulher, a questão de filhos e tudo mais, isso que às vezes nos tira, daquele caminho que a gente estava indo, mas que a gente se redescobre de outras formas, de outros jeitos. Então, eu trabalhei já em várias empresas, vários locais, sempre buscando aprender alguma coisa. Quando aquilo ali não estava mais me dando algum resultado, eu estava procurando. E essa questão inquietante é que acabou me trazendo essa questão do pré-vestibular. Eu trabalhei com transporte escolar, fui uma das pioneiras aqui em Florianópolis, e tratava com essa questão do estudante, das crianças e tudo mais. Essas crianças começaram a ficar jovens, e isso começa a levar, você vai fazendo por conta dos seus filhos e acaba envolvendo os outros também, Você acaba, essa preocupação vinha, essas falas dos estudantes na questão do que estava a sala, o que estava a escola. Isso nos trouxe a essa preocupação. E, na verdade, eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu tenho realmente paixão por esse projeto. É alguma coisa, que faz os meus olhos brilhar, como diz um amigo, Mas essa porque tem um resultado efetivamente bom. A senhora é idealizadora, está administrando? Esse projeto, um grupo de pessoas, Arnoldo Peiter, a Iraci Maia, eu, o Pedro que está aqui e o José Luiz, que já não se encontra, nesse mundo aqui, nós pensamos em fazer alguma coisa. Nós moramos no Campeche e a gente queria fazer alguma coisa diferente. A gente via uns jovens meio solto, meio perdido, meio sem oportunidade, aliás, muito sem oportunidade. E o que estava acontecendo na verdade, trazer esses jovens estavam se perdendo na questão de drogas, e estava havendo uma outra coisa, que era a perda realmente desses estudantes. Ou eles morriam ou eles estavam presos. E não eram jovens estranhos, eram jovens que a gente viu crescer. Campeche, todo mundo conhecia todo mundo. E aquilo era uma coisa que me intrigava, me instigava muito a procurar alguma forma. Não era possível que a gente não pudesse mudar aquela lógica ali. Existe uma coisa naquela época, existia na Pequeno Príncipe um local que tinha um muro. Perto do muro tinha uma vala. Esses jovens eram chamados a turma da vala. Por aí você tira como é que se tratava esses jovens.
né? Então, era assim, não era problema dos outros, era problema de todos nós que morávamos ali, porque quando você não trata isso no seu meio, você acaba sendo alvo disso também, né? E daí nós entramos na diretoria da Amocan na época, né? Nós já fizemos parte da rádio, da construção da rádio Campeche. Depois acabamos indo para a Amocan porque a gente queria alguma coisa nesse sentido. O que a gente poderia fazer? A gente não tinha ideia, mas sabia que queria fazer alguma coisa para resgatar os nossos jovens. A princípio foi esse o foco nosso. Só que o que me instigou mais ainda, o que me deixou mais ansiosa foi a perda de um menino, que eram 2 irmãos. E essa morte aconteceu na frente do irmão, tá? Foi essas brigas, dessas disputas deles, mas ele era novinho, ele devia ter uns 15 anos mais ou menos. E aquela morte ali, ela significou muito para mim. Mas foi uma destruição para aquela família. A mãe, o irmão, o padrasto, eles na verdade tiveram muito problema para lidar. Isso até hoje eles têm ainda alguns resquícios. Porque se cobrava do irmão o cuidar do outro irmão que morreu, né? Mas ele não tinha muito o que fazer, nessas horas se acaba, né? E quando eu fui no velório desse menino, ver aquele jovem ali, naquele caixão, ver as pessoas, os jovens amigos ali chorando, não entendendo o que era a morte. Para eles isso é uma coisa diferente, né? Jovem é para viver, é para ter alegria, não é para ter esse tipo de coisa. E ver a morte, ver eles olhando aquele amigo ali, foi assim um choque, foi assim uma coisa que me deixou. E eu prometi naquele caixão, naquele menino, que a gente tinha. Agora, mais do que nunca, procurar uma forma de acabar com aquilo ali, pelo menos minimizar, pelo menos oportunizar. E nesse ano, a gente sempre vai para Apucarana, no Paraná, no final do ano, e a gente foi, quando eu passo pela prefeitura, tem uma faixa parabenizando os pré-vestibulantes que passaram na faculdade. E quem mantinha isso era a prefeitura. Eu não pude conhecer nada do projeto porque estava fechado naquele dia, mas aquilo me chamou muita atenção. E quando eu vim, já liguei para o pessoal aqui, assim, pessoal, acho que a gente já tem alguma coisa para a gente estar trabalhando. Eles adoraram, fizemos o projeto, saiu uma carta de apoio. Foi muito difícil, porque já tinham pessoas tentado fazer isso e por não ter conseguido, também queriam tirar da gente não que queriam tirar, mas queriam nos avisar sobre isso. Só que a gente estava acreditando demais nisso, a gente queria demais nisso. E isso fez com que a gente conseguisse parceiros. O que a gente queria? Ocupar a escola pública, o espaço público para ter isso, porque afinal de contas a gente tem o direito desses espaços estarem ocupados, principalmente para dar conta dessa questão, né, que é do Estado, mas a gente está fazendo porque a gente sabe que só uma coisa acaba não acontecendo. E foi aí que surgiu o pré-vestibular comunitário gratuito, né? Na época, a Eletrosul comprou essa ideia, adorou a ideia, né? E dava a ajuda para apostilas e para ajuda de custo mínima, né? Mas dava para dar ajuda de custo para os professores, para eles poderem se locomover. Por quê? Nossos professores, eles são ou estudantes da UDESC, UFSC, ou mestrandos, ou sabe, nós não temos, eles vêm para nos apoiar. Quando eles pensam que eles vêm apenas para ensinar, eles aprendem muito. O nosso público é um público muito diferente. Ele é um público que, se você consegue trabalhar com esse público, você consegue trabalhar com qualquer um. Por quê? Ele vem de uma escola pública, infelizmente, deteriorada por conta. Professores são mal pagos, não tem nenhuma forma de dar apoio para esses professores, as escolas estão sucateadas. Tudo isso leva, sim, esses alunos, esses estudantes, a nem conseguir uma vaga na UFSC, porque esse funil, que é o vestibular, é muito injusto. Ele, necessariamente, cada vez mais, precisa, sim, de projetos desse tipo. Infelizmente, queríamos não estar mais, porque nosso projeto era há pouco tempo, para dar conta de que se houvesse essa mudança na base. Mas há 13 anos isso só vem piorando e cada vez mais se faz necessário desses projetos, como tem o Integrar, como tem do Padre Wilson, como tem da UFSC, como tem outros, e que se abram mais cursos desses para que a gente possa fazer. Em 2006 surge, em 2005 a gente queria criar 2 salas, nós tivemos que criar 4.
né? Não Então, 6 salas. Foi quando começou a funcionar, né? Isso em 2005. mesmo. 2005 começa o projeto. Posso? Né? Pode, claro, seu Pedro, fica à vontade. É um bate-papo. Certo. Final. Tá. E daí é o seguinte, surge em 2006 a Secretaria da Educação, vendo esse nosso projeto surgindo e da forma que estava, eles tinham um projeto junto com a UDESC na época. Então tinha no centro, tinha no Estreito e tinha em Capoeiras. Só que eles não estavam dando conta mais porque assim havia pouquíssimo, começa com muito, a evasão era muito alta ali e tinha algumas coisas que aconteciam, tipo, tinha dia que já estava meio facultado que não teria aula, porque não apareciam as pessoas, sexta-feira, segunda-feira, essas coisas. E eles estavam tendo esse problema. E convidaram a gente, porque a gente estava fazendo um trabalho que eles não entendiam como é que a gente conseguia chegar com um número de estudantes alto do jeito que a gente chegava, né? Aí fizemos a reunião da coordenação e eu falei, podemos tocar, desde que seja da nossa forma, do nosso jeito. Senão, se houver interferência, que isso não aconteça, então nós não topamos. E aí juntou. Esse nosso núcleo que a gente criou lá no Rio Tavares, na escola, na época Porto do Rio Tavares, ficou até 2012, né? Porque em 2013 a gente já foi para a escola jovem, que é ao lado ali do terminal também, que tem mais estrutura, infraestrutura, inclusive segurança para a gente mesmo, né? Que tem vigia e tudo mais. Né? É o que fica ali na costeira, ali, né? Não, o que fica ao lado do terminal de ônibus do Rio Tavares, do né? Rio Bem Tavares. ao lado daquela escola jovem, né? Do sul da ilha. E aí surgiu, assim, daí, como cresceu de um núcleo, né? São 4 salas, de 35 alunos cada escola tinha, né? Vieram mais essas. No centro, na escola Celso Ramos, no Aderbal Ramos da Silva Estreito, em Capoeiras Aníbal Nunes Pires acabamos criando também, que não tinha, no bairro Ipiranga. Né, Depois a senhora vai contar o segredo, então. O senhor Pedro queria falar. O senhor Pedro, aproveita, o senhor já se apresenta. Como é que o senhor chegou no pré-vestibular? Então, meu nome é Pedro Lúcio Teixeira, sou formado em Ciências Sociais e mestrando em Antropologia e sou companheiro da Janete. Então, essa história nos é comum. Né? Quando ela começou, eu também comecei, porque nós fomos morar no Campeche, em 1986, ou seja, já fazem 32 anos, né? Já fazem 32 anos. E o que eu queria resgatar, na verdade, né? Complementar, na verdade, o que ela colocou a respeito de como surgiu, né? Da pergunta que você fez, esse projeto, ele é decorrente do envolvimento nosso com a comunidade, né? Não tem como você morar num lugar, né? Especialmente um bairro, né? Como o Campeche, que não tinha transporte, que mal a avenida era iluminada, o resto nem iluminação tinha, enfim, bastante precário, quase com uma comunidade rural, mas que já tinha uma população, né, de pescadores e alguns moradores como nós que saímos do centro para morar lá. Então os problemas, lógico, né, decorrente desse crescimento e de toda a questão econômica, a dificuldade das pessoas, né, a violência acaba, né, entrando, tanto a questão da violência contra a mulher, contra os jovens de uma maneira em geral. Então isso que eu acho importante resgatar, que esse envolvimento nosso na comunidade foi no primeiro dia que a gente mudou para lá, a gente começou a participar, né? E a Janete, como ela é muito de iniciativa, né, ela acabou realmente se envolvendo de corpo e alma, né, naquelas questões, tanto na construção da rádio comunitária, quanto na associação de moradores, enfim. Ela, na verdade, virou uma referência para resolver problemas, né, que as pessoas no dia a dia tinham. E como ela coloca muito bem, nós nos sensibilizamos com essa questão dos jovens, porque nós também tínhamos filhos, né, que estavam na mesma fase e que também estavam correndo os mesmos riscos, né? Então a ideia do pré-vestibular comunitário, do PVC, ela surgiu em cima de uma demanda, na verdade, né? Esses jovens, se eles tivessem ocupação, se eles tivessem oportunidade, certamente eles não, né, fugiriam, né,
do sonho deles, né? Então é nesse sentido que eu quis completar as palavras da Janete. Uhum. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, a gente está com o programa Educação Sexual em Debate. E os convidados do programa de hoje é a administradora Janete e o Pedro lá do PVC. É o apelido carinhoso que chamamos? Exatamente. Vamos falar então de um pouquinho de números para situar o nosso ouvinte, né? Então, ele está situado lá, hoje em dia, lá na Escola Jovem tem uma turma, né, dona Janete? Isso mesmo, nós temos... Eu falo crianças sempre porque eu sou professora dos anos iniciais. Quantos adolescentes tem lá? Nós Jovens? temos a gente tem uma forma de trabalhar que é o extensivo e o semi-extensivo. Sim. O extensivo começa do início do ano até o final, né? Começa sempre com 140 estudantes, 35 por sala. Então, é o que a gente consegue comportar. Pelo número aí a gente só de professor tem 21 fora a coordenação. Então, assim, a gente monta o extensivo, só que assim, nós já diminuímos muito a evasão, até quero comentar sobre isso, uma das coisas que nós tínhamos muito antigamente com a evasão era que o pré-vestibular, mesmo sendo nesse formato comunitário gratuito, não tinha o direito aos 50% do passe escolar. Ao contrário das escolas particulares que de alguma forma conseguiam que isso acontecesse, mas nós não tínhamos. Isso de 2005 a 2015 foi quando nós completamos 10 anos exatamente, nós conseguimos, mas depois de muita luta, de 2005 a 2015, levando nossos alunos para a Câmara de Vereadores para fazer esses debates, para participar porque existia essa demanda, não era só nossa, porque tem outros projetos aí, e ninguém conseguia. Isso era um motivo muito grande para a evasão. Conseguimos eliminar esse problema. Aí começa esses 140 alunos, existe uma evasão natural até, né? Porque nosso público é de escola pública, pessoal muitas vezes, mas a maioria deles, pessoas com autoestima muito baixa. Então, esse é o fator que eu falo que o professor souber lidar com esse aluno, lida com todos. Porque é muito difícil você chegar nessa pessoa, você conseguir resgatar a autoestima dessa pessoa. Ela não se acredita, a escola veio desacreditando, a família desacredita e ela por si só acaba assimilando isso. Então, isso para nós era muito crucial. Aí, o que acontece também? Na metade do ano, existe alguns vestibulares. Esse ano teve da UDESC alguns cursos, da UDESC e da UFSC também. E aí como passaram agora, muitos alunos nossos nessa metade do ano. Desses 140... Quanto, dona Janete? Eu estou tão curiosa para saber do número, Olha, assim, quem passou, quem não passou. A gente ainda está fazendo levantamento porque existem muitas chamadas, né? Tem a da UFSC, tem da UDESC, então quando uma larga, a outra... Então... É que a gente torce, né, dona Janete? A gente fica assim querendo saber de número, porque a gente torce, no fundo é torcida, né? Assim, nesses 13 anos de projeto, nós temos mais de 1.550 pessoas, estudantes que estão nas universidades públicas. Por que mais do que isso? Né? É isso que beleza. Quer dizer, identificados. Porque muitas vezes eles não nos avisam e a gente assim, nós somos um projeto que nós não temos uma secretária, um administrador, não, todo mundo faz tudo. O professor sai correndo, ajuda na questão do simulado, paga do bolso dele, porque não tem nada. Nós somos 100% voluntários. Então, isso é muito interessante, mesmo sendo isso, eu acho que é isso que dá vontade, tá? Porque de 2013 para cá, a Eletrosul passa por um problema lá de recursos. Então, eles passam a meio que acabar com os projetos sociais. Mas tem uma outra coisa. Por um lado, a gente perdeu, porque a gente não tinha como manter esses outros núcleos. Não tinha como, porque isso só se dava porque tinha essa ajuda de custo. Imagina uma pessoa que mora aqui e lá
para longe, para eles era difícil. Nessa nossa cidade, que é um caos, né? É difícil. Às vezes, para chegar no Campeche, eles têm dificuldade. Então, assim, essas questões assim é que fazem o projeto ser do jeito que são. Vamos falar um pouquinho, acho que tem a ver também com a desistência também, né? Os números de meninos e meninas, de mulheres e a idade. Vocês estabelecem um limite ali ou... Se eu tenho 50 anos, quero tentar um vestibular na minha vida, eu posso chegar? Pode. Qual é a única coisa que que a gente coloca como não pode, não dá como? Você pode, se você já completou o ensino médio ou está cursando o terceiro ano. Porque não tem como ser diferente. Porque senão a gente tira a vaga daquelas pessoas que naquele momento estão prontas para tentar. Se eu colocar esses aí são prioritários. Não, se você tiver o ensino médio, está fazendo ou concluído, você já pode participar. Não tem idade alguma que limite. Por quê? Nós já tivemos de 17 a 72 anos. As mulheres são campeãs nisso. 68% são procura de mulher, os 32% são dos homens. As mulheres, por sua vez, são as que menos desistem. A evasão menor são de mulheres. As mulheres persistem. Se naquele ano ela não conseguiu, ela é garantida para quem realmente funciona, que vai e tudo mais, é garantido no semestre seguinte, no ano seguinte, a vaga dela. Por quê? Ela está quase pronta. E a gente tem que acreditar naquela pessoa. E o resultado, por isso que ele é positivo, porque a gente não trabalha só a questão do conteúdo programático. Essa não é só o nosso foco. Isso aconteceu já lá na busca daqueles jovens. Nós queríamos muito mais. Nós temos as aulas especiais. As aulas especiais são criadas, foi criada para exatamente entrar sobre a questão, essas questões que a gente está falando, a violência contra a mulher, o racismo, o fascismo, homofobia, toda a intolerância religiosa, todos esses temas a gente traz pessoas, a gente sempre convida pessoas, até mesmo professores, para falar sobre algum tema. A princípio, para eles pode parecer que é só por conta do vestibular, mas não. Nós queremos, sim, falar sobre política, sim. Nós somos agentes políticos. Sobre isso, posso... Sim. Até porque eu sou, acho que o principal colaborador e organizador dentro do projeto das aulas especiais, que exatamente como a gente está falando, foi criada com essa preocupação que a gente tem de que antes de ser estudante, essas pessoas são cidadãos e cidadãs, ou seja, eles precisam de uma formação, não é porque esta pessoa, seja homem ou mulher, não teve a oportunidade de estudar na universidade, que ele não tem o direito de exercer a sua cidadania. Mas a gente sabe muito bem que numa sociedade excludente, exercer a cidadania significa você conhecer os seus direitos. Se você não conhece os seus direitos, você é excluído, né? Você não é cidadão, não é cidadã. Então, com base nisso, a gente criou, então, essa disciplina chamada aulas especiais, onde a gente convida, né? Inclusive, esse programa pode, claro, ir numa sexta-feira, que é o dia que essas aulas, era bem isso que a gente... E trabalhar, ou seja, a questão da sexualidade feminina, levar alguém, quer dizer, nós estamos totalmente abertos, né, a esses temas, porque isso é que vai dar essa, digamos assim, essa qualidade, esse diferencial, até de outros projetos, né, e dos cursinhos particulares, né. Os cursinhos particulares não se preocupam com isso, eles se preocupam com a concorrência, né? Temos que aprovar não sei quantos, né? Enfim, é uma coisa comercial. Nós não, né? Nós somos voluntários, temos um compromisso, né? Apesar de voluntários, porque todos nós voluntários temos compromisso, tem que seguir o horário, tem que estar na aula e etc, etc. Né? Então, essas aulas especiais, realmente, elas são muito importantes para a formação deles e oportuniza, então, esse debate que não se faz, né? Não se faz nas escolas, infelizmente, não se discute nas escolas. Eles chegam lá bastante... para eles é uma curiosidade esses assuntos, eles desconhecem como, né, um debate organizado. Então, isso para nós digamos assim, que é a nossa pérola, né?
a gente trabalhar isso dentro dessa questão. O foco é vestibular, claro, todos estão lá para isso, e nós temos toda a disciplina, todos os conteúdos, mas a gente também, né, leva esses temas, que o Enem, inclusive, as provas do Enem, trabalham muito, né? As provas do Enem podem tratar de, né, atualidades, enfim, muito presente. Então, com essas palavras, eu complemento o que a Janete falou sobre essa disciplina. Maravilha. Eu queria colocar mais uma coisa. Essas aulas especiais a gente criou a partir de 2016, que a gente pensou nessa condição, né? E o que foi interessante é que isso ajudou muito, mas muito, nossos estudantes nas redações, nas questões interdisciplinar que tem e tudo mais. Por quê? Eles começaram a ter o conteúdo, o foco, eles conseguiram ter vocabulário para fazer. E o que eu noto, que são poucos os que fazem isso, e para nós foi assim, impressionante, assim como eles se descobriram. Eles fazem a diferença e passam dessa forma, principalmente por conta disso. Eles começam a ter temas que eles geralmente não leem, essa que é a verdade, porque às vezes não tem tempo ou qualquer coisa nesse sentido, e não tem o hábito também. Então, por isso, né? Mas eu queria falar só uma coisa. Nós ganhamos alguns prêmios, tá? Às vezes a gente esquece de falar, porque a gente não tem como, né, ter mídia nem nada. Exatamente. Mas nós já tivemos algumas vezes na rádio, e a rádio muitas vezes fez divulgação quando a gente tem as inscrições. Antigamente a gente fazia muito isso. Quero poder contar que seja uma abertura para que a gente possa ter essa parceria. Nós já tivemos um prêmio que foi do SECOM, é uma Secretaria de Comunicação do Ministério das Energias. E em Brasília, né? Então teve assim, eram 10 mil, nós estávamos concorrendo com 10 mil projetos. Na educação, nós ganhamos o prêmio em primeiro lugar. Parabéns. Um case que tinha. Na DVB, nós também ganhamos um prêmio Educação Cidadã e prêmio Gugel Ética nos Negócios. Então, esses, às vezes a gente esquece até de falar, mas achei oportuno da gente estar divulgando. Tem que falar. Olha, o nosso tempo é curtinho. Tu vê, vocês acreditam que já foi quase 29 minutos? É bem rápido aqui, passa muito rápido. Então, a gente queria se colocar à disposição para essas aulas especiais, né? A gente como grupo de pesquisa, a gente tem vários outros assuntos também que são estudados, o seu Pedro, a dona Janete. Então a gente gostaria de ajudar vocês de alguma maneira, né? Então eu gostaria que vocês deixassem suas considerações aqui bem rapidinha, porque... Sobre isso, ajudar a UDESC é partícipe, tá? Através dos professores voluntários aqui da UDESC, que dão aula lá para nós. Deixa um telefonezinho, seu Pedro, para... Pode falar aí o telefone. Eu só queria citar uma coisa aqui, uma coisa que eu preciso falar. Indicar um livro, tá? De uma feminista, tá? A Sexualidade Feminina em Questão. É uma autora catarinense de Blumenau, Terezinha Cardoso. Tá? Ela trata da construção histórica da sexualidade feminina na tradição cristã ocidental. Então, do paraíso aos dias de hoje. Isso. Tá? Então é bem até interessante vocês convidarem a Terezinha, é uma feminista ela trabalha muito com essa questão da sexualidade. Como você diz, porreta. Pessoal, agradeço muito aqui o convite e a parceria. Parabéns pelo programa. Sabe, adoro a Rádio UDESC, né? E gostaria aqui de colocar, se alguém, tanto estudante quanto professores que queiram nos ajudar, nós estamos agora precisando de professor de gramática e de química, tá? Se alguém, o nosso telefone é 99171 2882. Se quiserem o WhatsApp, 9635 5605. E-mail pré-vestibularcomunitário@gmail.com. Seu Pedro, rapidinho. Obrigado, já levamos bronca aqui. Pela oportunidade de debater aqui com vocês e fiquei apaixonado pelo programa. Vamos bombar a audiência, viu? Com certeza, com certeza. Gente, parabéns mais uma vez. A gente vai deixar todas as informações lá na nossa fanpage, lá no Facebook, tá? Muito obrigada, parabéns mais uma vez. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30 e sexta-feira, às 9 horas na Rádio da Pinheira. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC 100.1 FM, Florianópolis.